Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Farias aqui para a gente iniciar a correção do simulado que foi aplicado aí pela Direto ao Ponto Concursos no domingo pela manhã, né? Tive a honra do dia anterior aí tá fazendo um aulão para esse pessoal aí também. Uma galera ali que a gente vê com muito foco, né, na cidade de Vacaria. A gente tem certeza aí que logo logo essa farda aí vai estar vindo aí para compensar todo esse esforço aí, beleza? Galera, vamos lá então, né? Sem delongas, a gente vai começar com a questão aqui de número 1. Deixa eu só ajustar aqui, meu. Questão de número 1. E ela fala assim, ó. O salário mensal fixo de um vendedor, então essa pessoa ela tem um salário fixo, né? Ou seja, é um salário que ela vai receber independente de qualquer coisa. Então tem um salário fixo de R$ 1.000, mais uma parte variável de 1,5% sobre o valor das suas vendas. Então ela quer saber qual é que é o valor desse salário, né? No caso de ele vender 150 mil. Gente, o que eu tenho que ter como base aqui, tá? O que eu tenho que entender? Volta naquela ideia de que a gente tem que saber quanto é 1% do valor. A gente quer saber 1,5%. 1%, 1%, a gente vai voltar duas casas com a vírgula e eu vou estar achando o valor aqui, ó, de 1.500, tá? Eu sei quanto é 1% e eu preciso saber quanto é 1,5%, basta agora eu achar quanto é meio. Ó. Se eu achar quanto é 0,5% e somar esses dois valores, eu vou chegar então aqui, ó, a 1,5%. Meio por cento é metade de 1, ou seja, 750, né? Então eu vou ter 1.500 mais 750, eu vou ter aqui ó, o 2.250, beleza? Isso aqui ó, é só a parte da comissão. Então eu vou ter que somar essa parte da comissão com mais o valor fixo, que é 2.250, e eu vou acabar achando aqui um valor ó, de 3.250, tá? Uma questãozinha para começar, uma questão de nível fácil, tá? Esse é um tipo de questão que eu sou muito franco para falar o que é que se espera de uma prova e como você deve estar preparado. É uma questão que não se pode errar. Se errou uma dessa, vai ter que acertar uma de grau elevado aí durante a prova, tá bom? Vamos para mais uma questão, então, questão de número 2. Uma questão bem trabalhosa, tá? Nós temos assim, ó, em função da pandemia de Covid, uma empresa precisou adquirir testes rápidos para realizar semanalmente a testagem de todo o seu quadro de funcionários. Certo? Então tem todo o quadro de funcionários, ela precisou adquirir testes. Sabendo que a empresa conta com 3.685 funcionários, trabalhando presencialmente, que cada teste foi adquirido pelo valor de 62,75. Então nós temos aqui, ó, ele quer saber quanto que essa empresa vai gastar, né? Ou seja, eu vou ter que multiplicar cada um desses funcionários pelo valor. Então, 3.685 multiplicado por 62,75, tá? Vamos lá, não tem jeito, isso aqui a gente tem que fazer no osso mesmo, tá? E é um cálculo que é muito trabalhoso, então tem que fazer com bastante calma. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. Né? 40 com o 2 do 25, 42. 5 vezes 6, 30. Com o 4 do 42, 34. E 5 vezes 3, 15. Com o 3 do 34, nós chegamos aqui ó, a 18.425, tá?
Vamos para a do 7 agora. Vamos para a do 7. Nós temos 7 vezes 5, 35. 7 vezes 8, 56. Com o 3 do 35, 59. 7 vezes 6, nós temos 42, certo? 42. Com o 5 anteriormente, que nós tivemos, né? Nós vamos ter aqui 47. Ok? 47. 7 vezes 3, nós temos 21. Com o 4 anteriormente, nós vamos chegar então aqui ao valor de 25. Vamos para a do 2. Essa mais fácil, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. Com 1 do 10, 17. 2 vezes 6, 12. Com o 1 do 17 anterior, nós vamos chegar aqui a 13. E 2 vezes 3, 6. Com o 1 anteriormente ali, nós chegamos a 7.370. Vamos para a última aqui agora, né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 8, 48, né? Com mais o 3 do 30, nós vamos chegar aqui a 51. 6 vezes 6, 36. Com o 5 do 51, a gente chega a 41. E 6 vezes 3, 18. Com o 4 anteriormente, 22. E agora a gente soma todo esse valor. Tem que ter muito cuidado aqui, ó. Por isso que eu deixei espaçado os valores, tá? Pra gente conseguir fazer na mesma casa aqui sempre, ó. Que isso aqui pode dar um problema na hora da prova, tá? Então eu tô somando aqui, ó. 4 com 9, 13. Vai 1 aqui, né? 7 com 7, 14. Com 8, 22. Com 1, 23. Três com 1, 4. Com 5, 9. Com 1, 10. Com 2, 12. Tá? Que eu já tô aqui, né? 7 com 1, 8. Com 2, 10. Com 1, 11. Aqui 2 com 1, 3. E nós chegamos ao resultado aqui, ó. Duas casas decimais eu vou ter que voltar. Boto uma vírgula aqui. E chega ao valor de 231.233.000,75, letra D. Gente, eu sei que você fala assim, nossa, fazendo parece fácil, mas é muito comum ter erro nessa multiplicação, tá? Então tem que ter muito cuidado nessa aqui, na organização dos itens. Não faça na prova isso aqui, ó. 3, 6, 8, 5, apertado assim, tá? Deixe espaço para que você consiga ter uma organização melhor. Vamos para mais um cálculo, então, cálculo de número 3. Joana estuda em uma escola municipal de Voti. No segundo trimestre letivo, recebeu avaliações de matemática, porém não conseguiu calcular a sua média, pois cada uma tinha um valor. E essa média, que cada uma tem um valor, eu tenho aqui, ó, 82, que é uma nota que foi tirado, certo? E como se fosse o peso disso aí em toda a prova. Perceba que a prova toda é composta por uma nota de provas de conjuntos e ela vale 30%. Uma nota de trabalho de sistemas, que vale 20%, e assim por diante. Se eu somar todo esse percentual que eu tenho ali, eu vou acabar chegando aí ao meu 100%, tá? Analisando a tabela acima com as notas das provas e o percentual de cada uma sobre a média,
né, que ali é a nota, qual foi a média de Joana na disciplina de matemática? Vamos lá, então, né? O simulado que começou com questões bem trabalhosas, né? A gente vai começar assim, ó, 82, eu vou precisar saber em todas, aqui, ó, quanto é 10%, tá? 10% de 82 é 8,2. Logo, 30%, que é o que eu quero saber, ó, aqui, eu vou chegar a 3 vezes esse valor, certo? 3 vezes 8, 24. 3 vezes o 2, 6. 24,6. 71 aqui, que é a próxima nota. 10% é 7,1. Eu preciso saber quanto é 20, basta eu dobrar, né? Então, dobro, eu vou achar aqui, ó, 14,2. 51. 10% é 5,1. 40% é 4 vezes, né? Então, eu vou fazer 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 4, 4. Beleza? E 78, eu preciso saber quanto é 10%. Eu já posso pegar direto aqui, né? O valor. E fica fácil eu saber esse aqui, que ele é 7,8. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é somar, né? 8 com 4, 12. Com 2, 14. Com 6, 20. 7 com 0. Com 4, 11. Com 4, 15. Com 2, 17. 2 com 1, 3. Com 2, 5. Com 1, 6. A gente chega no valor, vírgula embaixo de vírgula na soma, de 67. Então essa é a nossa resposta. Chegamos aí à resposta aí da terceira questão. Fechou? Vamos lá então, né? Questão de número 4. No estoque de determinada farmácia, os medicamentos armazenados em ordem alfabética são armazenados em ordem alfabética e em prateleiras. Supondo que na primeira prateleira são colocadas 6 caixas, na segunda prateleira 8 caixas, na terceira 10 e assim sucessivamente, formando uma progressão aritmética. A quantidade de caixas que serão colocadas na 17ª prateleira é igual a... Gente, eu comentei até com alguns alunos que progressão geométrica é difícil cair. E a Fundatec ela tem uma característica assim, ó, ela vai ter 8 questões que são uma matriz que ela cobra, que ali a gente vai ter 2 questões de porcentagem, a gente vai ter uma questão de regra de 3, a gente vai ter uma questão de geometria, a gente vai ter uma questão de função de primeiro ou de segundo grau. Então tem uma matriz que é definida. E eu acredito que 2 a 3 questões que elas são coringas, tá? Entre alguns temas que ficam ali no teu edital. Um deles pode ser progressão aritmética. A progressão aritmética eu tenho que entender assim, ó. Foram armazenados 6 caixas, na segunda prateleira 8, depois na terceira 10, e ele quer saber aqui, ó, a 17ª. Como é que o concurseiro, que ele não é preparado para a prova, ele faz? Ele vai querer... Na verdade que não é 17, né? Ele vai querer saber o termo da posição 17, tá? Aqui eu tenho o termo 1, aqui eu tenho o termo 2, termo 3. Ele vai até o final pulando de 2 em 2 para achar a 17, tá? Vai achar? Vai. O problema é se ele pergunta para você o 105º termo. Cara, você vai ficar fazendo isso até o final? Então eu preciso que você tenha uma ideia comigo, que isso aqui, ó, essa distância, aliás, nós temos o primeiro termo, vamos começar assim. O primeiro termo a gente chama de A1, tá? Que é o primeiro termo. Nós temos aqui, ó, esse espaço que vai de um termo a outro, que ele está a uma distância de 2, que a gente dá o nome de razão.
nós temos algo que a gente chama de N. Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui dos... Não, ainda não. A gente tem um N, que a gente diz que ele é o número de termos, que no caso, gente, aqui é 17, tá? Qual é a quantidade de termos que eu tenho? Se eu vou querer achar o 17º, então é 17, tá? E eu vou ter aqui o A17. O A17, gente, é o termo procurado, ou seja, tá? É o valor do termo 17, tá? Não confunda N, que é a quantidade de termos, que é 17, com A17, que é o valor do termo 17. E aí a gente vai ter uma formulazinha, que essa é interessante você levar para a prova, que é assim, ó. A N, esse N, a gente substitui esse Nzinho aqui pelo valor do termo procurado. Isso aqui é a mesma coisa que A17, tá? O N pode ser dependendo do valor. Aqui no nosso caso, a gente vai ter A, então, 17, mas poderia ser AN aqui também, tá? Igual a A1, fazer o A aqui no mesmo formato, né? A1 mais N menos 1 multiplicado pelo raio. Então, a gente vai ter aqui assim, ó, o valor do termo 17 será igual ao primeiro termo, que é 6, mais N, que é 17, tá? 17 menos 1, multiplicado pelo R, que ele é o raio, que é 2, que é a distância de um termo para outro. A 17 eu terei 6 mais 16 vezes 2. Ó, a 17 eu terei 6 mais 32. E aí eu acho, então, meu termo A17 igual a 38. Tá? Achamos, então, letra D aqui, certo? Eu vou antecipar uma coisa, tá? Não confunda qual que é o termo que você está procurando, sei lá, o 17º, 15º, com a soma dos termos. Em algumas circunstâncias, a prova ela pode pedir para você o que a gente chama de soma de todos os termos que foram distribuídos nessa sequência. Eu vou colocar a fórmula aqui só por descargo de consciência, tá? Soma dos termos igual a A1 mais AN, que é o último termo, tá? Multiplicado por N dividido por 2. Gente, isso aqui é só um plus, tá? Só um a mais aqui para caso caia, tá? Eu ter passado alguma coisinha aqui para você. Não aposto nisso, mas já que a gente está aqui, né? Galera, feito isso, então, achamos a resposta que é a letra D. Vamos para a questão de número 5. Em uma farmácia municipal, 4 funcionários. Agora são questões mais rápidas, tá? E é a característica da Fundatec colocar questões que cansam mais no início. Então, 4 funcionários organizam 150 caixas, né? De medicamentos para distribuir para a população de baixa renda. Considerando as mesmas condições de trabalho, a mesma proporção, para organizar 375 caixas de medicamentos, a quantidade de funcionários necessários seria igual a... Veja que se eu tenho aqui, ele está crescendo nesse sentido, né? O 150 é menor, o 375 é maior, então é uma seta decrescente. E veja que se eu tenho mais caixas, eu vou precisar de mais funcionários. Aqui vai ser decrescente também. Isso significa que se as setas estão para o mesmo lado, que a minha regra de 3 será cruzada. Então eu vou ter 4 vezes 375 igual a 150x. Beleza? Gente, 4 vezes 375, eu vou achar aqui um valor de 1.500, ok? Certo? Igual a 150x. A gente vai ter, então, x igual 1.500 dividido por 150, corto os zeros, e essa aqui, tranquilinha, 150 por 15,
eu posso fazer assim, ó. Quanto é 15 por 15? 1. Ficou sobrando o quê? Esse zero aqui, né? Que a gente não trabalhou. Boto aqui e fecho 10. Beleza? Achei a minha resposta aqui, então. Letra E. Questão de número 6. Uma questão que deu o que falar. Tá? Um equipamento de um parque de diversões dispara uma bola que descreve em uma trajetória descrita por y igual a menos x ao quadrado mais 4. Isso é uma função de segundo grau. Só que o fato de eu não ter a figura do b não quer dizer nada, porque como é que é a estrutura normal, tá? A estrutura normal é ax ao quadrado, sendo que esse primeiro termo é o a, e aqui nós temos o a sendo o papel de 1, né? O 1, o x, ele não aparece. Mais bx, então o b é um valor qualquer e um x sem expoente, e o c é a figura aqui do 4, é o nosso termo independente, tá? Essa é a figura de uma função de segundo grau. Se eu não tiver algum deles, ele vai ser zero, certo? Onde y é a altura em metros. Então ele quer saber qual é a altura máxima. Se y é a altura, e ele quer saber a altura máxima atingida por essa bola, porque a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter algo cortando aqui no 4, tá? Porque o independente é onde corta o eixo y. A gente vai ter uma concavidade voltada para baixo, porque meu A é negativo. Eu vou ter algo mais ou menos isso aqui, ó. Tá? O que ele quer saber é aqui, ó, o ponto máximo, a altura máxima, já que a altura é o vértice y, né? Então eu vou ter que saber aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou ter que saber esse ponto em relação ao y. Y, gente, como é que eu calculo o vértice do y? Menos delta dividido por 4a. Vamos calcular aqui, então, o delta primeiro, né? E eu vou ter aqui, ó, que delta é enquanto ele salva aqui para mim, né? O delta ele vai ser aquela parte, na verdade, que é dentro da Bhaskara, né? Então, dentro da Bhaskara, a gente tem ali a formação do delta, tá? Então, é a mesma coisa que a gente vai ter. Eu tenho que entender aqui, ó, só para descargo de consciência, tá? Que o y é a altura e o x ali seria o tempo que eu atirei essa bola, joguei ela para cima, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá, né? Delta igual B. O B eu não tenho, galera. O B eu não tenho, né? Então, se eu não tenho, vai ficar zero aqui, né? Menos 4 multiplicado por A. Quanto que é o A? O A é menos 1. O A é menos 1. Perdão. E o C é 4. Multiplicado por... não tem esse mais aqui, né? Viagem. Multiplicado por 4 positivo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0 vezes 0 é 0. Menos 4 com menos 1, menos 4 com menos 1, multiplicado por menos 1, tem dois sinais iguais, vai ser positivo, né? Vai ser positivo. Então, eu vou ter 4 positivo vezes 4. Eu vou ter 16, certo? E eu achei, então, meu delta igual a 16. O meu delta, então, vai ficar o seguinte aqui, ó, menos 16, por causa do sinal aqui da fórmula, tá? Então, eu vou ter, na verdade, menos mais 16, vai acabar sendo menos 16, dividido por 4 vezes A. 4 vezes A, o meu A é menos 1, então eu vou ter 4 multiplicado por menos 1. Eu vou ter um valor aqui, ó, de menos 4.
Menos com menos eu vou ter o valor de mais e eu vou acabar achando aqui 16 por 4 mais 4. Então aqui, ó, são 4 metros. Ok, galera? Vou acabar achando isso aqui. Desconsidera aqui, ó, a questão do gráfico, tá? De como que ele tá... É feita a montagem dele, tá? Porque aqui ele tem uma particularidadezinha, assim, que não... que não convém, tá? Não convém a gente entrar aqui em tantos detalhes para aprofundar. Resposta correta, então, a gente tem aqui letra B4. Beleza, galera? Vértice do Y, sabendo que o meu Y é a minha altura. Fechou? Quando eu falo para desconsiderar, tá? A questão do gráfico aqui, porque seria um gráfico um pouquinho diferente, porque o vértice seria exatamente onde ele estaria cortando o eixo Y, tá? Então, na verdade, ele seria isso aqui, ó. Ele acabaria sendo isso aqui, ó, tá? Só para não deixar na mão, vou tirar esse ponto daqui. Vou fazer aqui mesmo essa linha, tá? Ele seria isso aqui, ó. Para quem não vai ficar com uma pulga atrás da orelha, já tá com a interpretação um pouquinho mais aguçada. A gente vai ter isso aqui, ó. O vértice sendo o próprio valor que corta lá, tá bom? Fechou, galera? Então, a gente vai para a nossa próxima questão. A questão aí de número 7. Questão certa na tua prova, tá? Qual é o volume em metros, metros cúbicos, que é o correto, né? Quando é volume, de uma caixa em formato de paralelepípedo. Então, a gente vai ter aqui, né? Gente, paralelepípedo, a diferença do cubo é que os lados não são todos iguais, tá? Mesmo que o desenho possa parecer que é tudo igual, a gente vai entender que os lados eles não são iguais, tá? Mas isso aí é o de menos. Calcula-se igual cubo e paralelepípedo o volume deles. O que eu aconselho assim, ó, ele tá pedindo em metros. Já transforma para metros. 1 metro, aliás, vamos pegar assim, ó, 100 centímetros é 1 metro. Eu tenho que entender que 80 centímetros é 0,8 metros, ok? Então eu tenho que ter essa noção. Então eu vou achar aqui, ó, 70 centímetros, eu vou achar aqui como 0,7 metros. Assim como 50, eu vou achar aqui como 0,5 metros. Eu tenho que ter essa ideia e saber que o volume de um paralelepípedo ou de um cubo, a gente tem lado vezes lado, que é a área da base, né, multiplicada pela altura. Ou seja, nós temos as 3 medidas, 2 medidas são de lado e uma, logicamente, é de altura. Então, a gente pode simplesmente jogar elas aqui, ó, 0,8 multiplicado por 0,7 multiplicado por 0,5. A questão poderia ser sacana com você e colocar respostas assim, ó. Colocar, vamos supor que seja a letra A, tá? Só estou colocando uma ideia aqui, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo aqui. Poderia ser uma outra letra B, por exemplo, 0,028, para te confundir nas casas decimais. Essa aqui vai bastar você multiplicar, tu já vai conseguir chegar, nem que seja aproximado na resposta, e mesmo que tu erre as casas. Mas é importantíssimo fazer essa conversão já aqui, tá? Para não ter erro, beleza? Vamos lá. Gente, vamos fazer 0,8 vezes 0,7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 0, 0. Com o 5 de antes, vai acabar ficando 56. Né? Beleza. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. A gente achou aqui, então, o resultado de 6, 5, 0. Volto 2 casas decimais, porque eu tenho uma casa decimal aqui, outra casa decimal aqui, depois a vírgula. Eu acho 0,56. Agora, o que eu faço? Eu pego esse 0,56 e multiplico ele pelo que faltou, que é o 0,5.
5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. 5 vezes 0, 0, ficou 2 lá só, né? E aqui 0 vezes 6, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. Nós achamos aqui, ó, 0, 8, 2, 0. Volto 3 casas decimais, porque eu tenho uma aqui, ó, e 2 aqui em cima. 0,28, realmente esse é o resultado, tá? Então chegamos aí no valor de 0,28, tá bom? Mas volto a falar, sempre que você tiver assim, ó, geometria espacial e ela pedir a resposta em uma unidade diferente daquelas que o enunciado está passando, já converte de cara desde o início, tá bom? Questão 8. Um medicamento de uso contínuo, isso aqui a galera se apertou, tá? E cuidado, tá? Porque isso aqui, todas são apostas fortes aqui, tá? O medicamento de uso contínuo aumentou no mesmo ano, 15% em fevereiro, 15% em junho e em 5% em novembro. Então, assim, ó, a gente tem uma linha do tempo, mas uma linha reta, né? Tá, beleza, ficou legal. A gente tem aqui, ó, em fevereiro, um aumento de 15%. A gente tem em junho mais 15%. E a gente vai ter em novembro mais 5% também, né? Cuidado que o que a galera faz? Isso aqui, ó, quando você tem um aumento e você não tem valores, tá? Normalmente o enunciado não vai te dar valor, você parte de 100, porque fica mais fácil fazer o cálculo, tá? Se você começou com 100, e você terminou com 105, significa que você teve um acréscimo de 5%. Se você começou com 100, terminou com algo menor que 100, por exemplo, com 90, significa que você teve um prejuízo de 10, porque de 90 para 100 são 10, tá? Como é que você pode fazer isso aqui, tá? De 100, a gente vai dar um acréscimo aqui, ó, de 15% e eu vou começar, então, com 115. Desse 115 aqui para junho, eu vou ter mais um acréscimo de 15%, mais em cima do valor anterior, do valor que eu tenho aqui, ó, de 115. De certa forma, isso aqui é um juro composto, tá? Mas gente, a forma que se dá é juro composto. Eu não posso dizer que é um cálculo tipicamente de juro composto, tá? 115. Eu vou dar 15% nisso. Então vamos usar aquela nossa velha técnica lá, né? 115, quanto que é 10%? 10%, eu vou achar, volta uma casa, 11,5. E 5%, quanto é que eu vou achar? Tá? Quanto que eu vou achar? Gente, isso aqui, ó, eu vou acabar achando 5... Deixa eu fazer embaixo aqui, tá? Fazer na mesma linha. 5,75, tá? É como se no primeiro fosse 11,5 ou 11,50 e depois aqui eu tenho 5,75, tá? Eu vou ter aqui, ó, faço aí o cálculo normal, né? 7 com 5 é 12. Vai vir um para cá, 5, 6, eu vou ter aqui 7 e eu vou achar aqui, ó, 17,25. Então o que é que eu faço? Eu acrescento esse valor aqui, ó, de 17,25 ao meu 115, certo? E vou ter um novo valor. Eu vou acabar achando aqui, ó, 132,25, certo? Então, até aqui, ó, eu já tive um crescimento de 32,25%. Agora falta a gente pegar esse valor, trocar a cor aqui,
e a gente achar quanto é 5% disso, tá? 132 com 25. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, quanto é 10%. Certo? Quanto é 10%. Se eu pegar aqui quanto é 10%, eu já tenho uma vírgula, eu vou ter 13,22. Certo? 13,22. 5%. Você já pode ir por aproximação aqui, tá? Entendendo que 13, eu vou ter que acrescentar 6,5. Certo? Tem que acrescentar 6,5. Veja que se eu acrescentar 6,5, certo? Que é o valor que eu vou ter que acrescentar aqui, ó, 6,5, eu já consigo responder, tá? Ele vai para 138,75, certo? 138,75. De 100 para 138,75 é 38,75 de acréscimo, tá? Letra B. Porque eu arredondei para ficar fácil, tá? Mas se eu quiser pegar exatamente, metade de 13, tá? Metade de 13. Eu vou ter 6,50. Com a metade do 22, eu vou achar aqui 6,61. Certo? Então, posso simplesmente pegar aqui, ó, aumentar 132 com 25, 6,61. Eu vou acabar achando aqui, ó, muito próximo ao 38,8, né? Na verdade, aqui é um arredondamento. Eu vou acabar aqui achando o meu valor de 138 com 86, ok? Não tem problema esses arredondamentos aí, tá? Não tem problema não. Na verdade até ficou bem certinho, né? De 100 para 138 com 86, 38,8 de acréscimo. Chegamos à nossa letra B. Vamos aí para a penúltima questão. Os aparelhos de televisão são medidos em polegadas através de sua medida diagonal. Se uma polegada equivale a 2,5 centímetros, podemos dizer que uma televisão de 42 polegadas tem medida diagonal de... Gente, 2,5 centímetros equivale a 1 polegada. 42 polegadas, basta eu multiplicar 42 por 2,5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20, com 1, 21. 2 vezes 42, gente, já posso fazer direto aqui, ó, 84. Vou ter 0, 5, 10. Como isso aqui está em centímetros, tá? Como isso aqui está em centímetros, eu volto uma casa da vírgula aqui, ó, por causa dessa casa aqui em cima, eu vou ter 105 centímetros. Eu não tenho essa resposta. 105 centímetros não existe, é diferente de 1,05 centímetros. Mas 105 centímetros é a mesma coisa que 1,05 metros. Veja que o que ele está pedindo para mim é a medida da diagonal que corresponde. Ele não está dizendo que o resultado vai ter que ser em centímetros ou metros. Ele simplesmente quer a resposta, beleza? Então, chegamos à letra B, 1,05. E para finalizar, a nossa questão aqui de número 10, então que nós temos assim, ó, essa estrutura. E, gente, quem teve acesso, conhece as minhas aulas, os conceitos básicos, os conceitos iniciais, eu mostro que essa estrutura aqui, ó, ela é feita cruzada, tá? Isso é a mesma coisa que eu ter essa estrutura aqui, ó, 8 sétimos igual a 21x. É a mesma coisa. Só que aqui eu tenho uma equaçãozinha ainda aqui para ser feita, não tem problema, tá? Eu não poderia fazer a multiplicação disso, não seria recomendável se eu tivesse aqui uma multiplicação 5 multiplicado por x mais 1 mais 6
e eu tivesse aqui, sei lá, aí aqui x menos 6 igual a 8 quintos. Aí eu não poderia, tá? Eu preciso ter, se eu tiver soma ou subtração, aqui eu posso fazer isso, tá? Mas se eu tiver aqui uma outra operação que não seja soma ou subtração, não é aconselhável fazer ela cruzada. Então, eu sempre vou tentar resolver tudo que eu possa para depois fazer cruzado. Como aqui eu não tenho o que eu resolver, nessa parte aqui, ó, x mais 6, eu não tenho como reduzir isso aqui. Nem x menos 6, eu não tenho como reduzir isso. Tá? Não tem como resolver isso. Então eu já vou fazer ela cruzada. Como assim? A gente vai ter 8 multiplicado por x menos 6 igual a 5 multiplicado por x mais 6. A gente vai fazer o que a gente chama de distributiva aqui, tá? 8 vezes x, 8x, mais 8 multiplicado por menos 6, eu vou achar aqui menos 48. Agora eu vou ter igual a 5x e 5 vezes 6, 30. Separamos quem é casado por um lado. Aqui a gente fazendo o jogo de sinais, né? O 5 vai passar a anterior, vai ficar menos 5x. E aqui quem é solteiro, 48 está negativo, vai passar para o lado de lá positivo. Porque a gente inverte a operação. O correto não é dizer que muda de sinal. Se ele está subtraindo aqui, passa para lá somando, ok? E nós temos aqui o 30, né? A gente vai ter, então, 3x igual 48 com mais 30. Eu vou achar aqui um valor de 78. Terei, então, x igual 78 dividido por 3, ok? E chegaremos, então, no nosso resultado de 26 positivo. Tá, galera? Então, chegamos aí no nosso resultado aí de 26 positivo e fechamos aí a nossa correção. Galera, 42 minutos aí de correção, tá? Conselho para você, tá? Uma pergunta recorrente para mim. Professor, qual matéria eu começo? Não deixa português e matemática por último, tá? Porque são disciplinas que você não consegue fazer na pressa. Alguma que seja mais teórica, você consegue ler rapidamente e você consegue já descartar. Português e matemática não. E fazer português na pressa, cara, é bem complicado. Ainda mais que português é o primeiro critério de desempate do teu concurso, tá? Então, espero, assim, ó, pra galera até que tá vendo, assim, primeiro vídeo, esse vídeo vai pra galera da DP Concursos, depois aí eu vou estar colocando ele no meu canal aí no YouTube, que tenha sido sanada, né, as dúvidas aí de todos vocês. A gente tentou abordar nesse simulado aí a maior quantidade de assuntos aí que tenham pertinência, né, aquilo que a gente espera que vai cair, tá certo, galera? Feito, então, um abraço. Caso não os veja ainda, que seja uma boa prova aí e que vocês sejam sabedores que fizeram tudo o que podia ser feito. Agora partir para a prova e botar em prática ali tudo aquilo que foi aprendido, tá certo? Valeu, galera. Forte abraço. Até mais. Falou.